Olá pessoal, bem-vindos ao The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com Maurício Closet. Tonto foi um dos pioneiros das conquistas no Morro do Cuscuzeiro, em Analândia, e um dos grandes incentivadores da escalada nos arenitos do estado de São Paulo. Depois disso, Tonto fez diversas expedições para a Patagônia, para o Alasca, para o Himalaia, para a Nova Zelândia. Vamos saber um pouco mais sobre essa figura ilustre do montanhismo paulista. Tonto, muito obrigado por estar participando do On The Rocks. Cara, é um prazer estar recebendo um amigo de velha data, mano. Pô, sei lá quanto tempo a gente se conhece, né, Tonto? Massa, velho. Estamos na estrada faz tempo aí. Pô, meu, na época que você morava no Cuscuzeiro, curtia muito ir lá escalar contigo. Tonto, muito obrigado por ter recebido o convite, meu, tão de prontidão assim, e estar participando do On The Rocks, poder compartilhar essa história com a galera. Pô, eu me sinto bastante privilegiado de ouvir toda essa história da sua boca, meu velho. Beleza, Eliseu. Eu tô curtindo aí a série também, já escutei vários aí e massa, apreciei a iniciativa, assim, acho que você, cara, já tem décadas aí, não vou nem falar quantas, porque compromete nessas de tipo ser ligado à questão da comunicação, de espalhar mensagem aí do montanhismo e da escalada, e saudável, né? E tá aí tipo como um farol aí, uma lanterna aí para iluminar o caminho da comunidade aí, de certa forma, com informação, né? O Mountain Voice, pô, quanto tempo, né? Quem que nunca ficou esperando Mountain Voices, né? Muito legal, então, massa. Obrigado por ter convidado. Legal, tô curtindo muito. Massa, Tonto. Seguinte, velho, vamos começar com o Cuscuzeiro, velho. Como que você começou, primeiro, como que você começou a escalar? Pô, fala isso pra galera. E depois, meu, como que foi você ter morado em Analândia e ter começado a abrir aquelas vias quando, meu, tava tudo por fazer? Conta um pouco dessa época pra gente, Tonto. Muita saudade daquela época, né? Mas assim, saudade no bom sentido, saudade assim porque foi um lance muito massa em vários aspectos, né? E assim, o Cuscuzeiro, a escalada no Cuscuzeiro e a minha escalada e de outros amigos lá na época, a história é misturada, né? Porque quando a gente começou a escalar, a gente tanto não tinha ideia do que era escalada, o que a gente estava fazendo, ao mesmo tempo que o Cuscuzeiro também não tinha nada de escalada, né? Então as duas coisas foram acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. E tentando ser assim curto, né, na história, basicamente um grupo de amigos ali em São Carlos, né, que estudava engenharia, estudava lá na USP, na Federal, né, não só engenharia, mas uma galerinha que andava junto, tinha muito afinidade ali e andava de bike, tudo mais. Então a gente começou a ir para as cavernas lá no Petar. E assim, uns 4 de nós assim fissuramos nisso. A gente estava indo direto no Petar, direto. E lá que a gente tipo escutou falar de rapel e o 8 e o mosquetão e não sei o que a gente, pô, zero conhecimento, né? Tem que lembrar que naquela época não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha YouTube, não tinha nada disso, né? Então as coisas se espalhavam numa maneira muito mais lenta, só que extremamente pessoal, né? Era através dos contatos pessoais. Então, beleza, a gente sacou aquilo lá e ficou, porra, que massa, né? Descer pela corda, não sei o que tal, até que teve uma oportunidade que o pai do Fernando Koberli foi para um congresso nos Estados Unidos, ele é médico, e assim, a gente, puta, encheu muito o saco ali, pediu, não sei o que tal, ele trouxe, cara, um mosquetão de rosca e um 8 pra gente, dos Estados Unidos, e mais importante até do que o mosquetão e o 8 foi, ele trouxe um catálogo, Colorado Mountain Equipment, lembro até hoje. E esse daí foi o nosso livro de escalada, né? A gente olhava as fotos ali e falava, ah, que coisa, hein? Que é isso, né? Assim. E a gente, primeira cadeirinha que a gente fez para usar o mosquetão e o 8, a gente comprou uma corda aí de caminhoneiro, né? Primeira cadeirinha que a gente comprou, que a gente fez, né?
Ela foi de faixa de judô, a gente pegou 4 faixas de judô, amarrou, tal, fez tipo aquela Tereza, assim, aquela cadeirinha de fita. Desceu da janela da casa de um brother lá para ver como é que era esse negócio de rapel. Falou, tranquilo, né? Pô, onde que a gente pode ir aprender direito esse negócio? Daí alguém falou, porra, lá no Cuscuzeiro eu vi que tem um negócio ali em cima que dá para amarrar a corda, né? E naquela época tinha uma escada para chegar até o cume do Cuscuzeiro. A gente foi lá, achou o tal do negócio, que era um vergalhão chumbado com cimento ali do pessoal do grupo de espeleologia da Federal, que não era contemporâneo nosso. Isso daí, cara, aconteceu mais ou menos em 1988, 89, né? Meu segundo, terceiro ano da faculdade. E, cara, daí a gente foi lá, tipo, amarrou a corda ali nesse vergalhão, pôs a nossa cadeirinha de faixa de judô, rapelou, falou, porra, muito legal isso aqui, né? Daí tinha que dar a volta, subir de novo ali a escada, tal, rapelar de novo. A gente rapelava, a nossa corda não chegava ali no paredão, a gente rapelava ali no platô do bundão e descia pelo varamato e fazia a volta inteira. Olha a fissura dos caras, né, meu? E daí a gente pensou, porra, a gente precisava ter um jeito melhor de subir aqui, mais rápido, né? E daí o que a gente criou o nosso próprio sistema de segurança lá e começou a escalar, entendeu? Simplesmente para voltar para cima mais fácil. Isso daí, então, o que acontecia, até é engraçado pensar nisso hoje, da perspectiva que eu tenho hoje, né, de que eu ensino escalada e a gente vai no Cuscuzeiro todo mundo de capacete e tal, né? Mas enfim, a gente amarrava uma ponta da corda em cima, a outra ponta da corda ficava na mão de um brother ali em cima, né? Então a corda fazia um U, a gente rapelava com o nosso único mosquetão até o platô do bundão, chegava lá embaixo totalmente de boa, casualmente, né? Desconectava tudo e punha aquele U da corda pelo mosquetão, assim como uma polia, né? E daí a pessoa de cima, sentada lá em cima no Cuscuzeiro, dava segurança para a gente de corpo. E foi assim que a gente começou a escalar, né? Então, várias vezes a gente abriu, né? Na época a gente nem sabia desse conceito desse jeito, né? E a coisa andou desse jeito até que um dia apareceu lá em São Carlos uma revista, cara, a revista Solo, número 1, número 2, sei lá, que tinha uma reportagem da Serra do Cipó. Uma galera lá de Curitiba, na Serra do Cipó. Meu, a gente pegou aquela revista e falou, nossa, tipo, precisamos ir para lá, precisamos conhecer esse lugar, o que é isso? Nossa, o que essa galera tá fazendo, né? Então a gente montou uma barca, a gente dizia na época, né? Vamos montar a barca. Montamos uma barca e fomos lá pro Cipó, na porra louca, assim, nem sabia direito onde era, tal. Fomos lá, cara, eu, o Zebu e o meninão. Chegamos lá, acampamos na Dona Maria e, cara, tava lá o Ralph, tava as duas Mônicas, tava o Emerson e a galera, tipo, pôs a gente embaixo da asa, assim, né? E foi levar a gente lá pra fazer as coisas, né? E a gente pirou, né? Pirou, porque a gente escalava de bota, corda de caminhoneiro e de repente viu os caras guiando, sapatilha, todas essas coisas. Foi assim, game changer, né? Daí voltamos para o Cuscuzeiro já com outros olhos, assim, né? Outra cabeça, outros olhos. O nosso problema era como que a gente ia pôr grampo lá no Cuscuzeiro. E era um problema logístico, porque o grampo não funcionava lá no Arenito, né? Então a gente logo se deu conta que isso não ia rolar. Nesse ponto, teve um brother que foi para a França num congresso, a gente fez uma lista para ele comprar de equipe lá do Alvéole Campeur, e o brother comprou para a gente uma sapatilha, comprou 6 costuras, comprou uma cadeirinha, né? Foda. E daí a gente meio que
teve equipamento, a gente pegou e copiou essa cadeirinha que o brother trouxe, a gente fez com cinto de segurança, costurou com fio dental, à mão, né? E assim que começou, né? A escalada no Cuscuzeiro. É dessa época aí que saíram, porra, vias tipo a Visual, a conquista da Visual é dessa época, assim, foi um negócio. Eu até hoje escalo a Visual e falo, caraca, né? Que linha, né? Que doideira, né? E que linha, que visionário para a época, né? Tá abrindo lá. E daí devagar isso, né? A gente começou a tomar mais contato com a galera do Rio, tomar mais contato com a galera de Curitiba, que já escalava, já sabia o que era escalada, né? Ficamos sabendo aí de São Bento, né? Foi não muito depois disso que a gente tomou, eu e o Zebu, um curso aí com você, Elisão, não sei se você lembra. Nem lembro do que era o curso, era escalada em móvel, na casa que se alugava ali em frente ao mercado, no centro, né? Tipo... E daí a coisa foi evoluindo, tal. O Cuscuzeiro ganhou novas vias, foi um momento chave lá do Cuscuzeiro, foi o Karsten, né? Porque a gente ainda estava apoiando com esse lance de pôr grampo, tal. Tinha acho que 2 vias no Cuscuzeiro, tinha a descavassado e o bundão, via para guiar, né? Com chapa, tal. E o paredão, que não estava terminado, faltava ainda o finalzinho dele pôr a chapa, que a gente punha na mão a chapa, né? E não tinha também um material bom para abrir, tipo, não conhecia Brock SDS, era tudo bem primitivo, né? E daí, cara, chegou o Karsten, esse alemão, ele estava vindo da Patagônia, tinha acabado de escalar o Fitz, estava com uma furadeira ali, uma Bosch Bulldog, a bateria, que ninguém nunca tinha ouvido falar, e um lance de colar aqueles grampos de meia polegada. E o cara, sei lá, em um mês lá no Cuscuzeiro deixou 7 vias novas, né? Todas que são grampo colado lá grande no Cuscuzeiro são do Karsten, né? Então ele fez vias incríveis, né? Fez a Watch Me, foi a Let's Go Space Trucking, foi a Mosquitos, foi a Denorex, foi a Manga, né? Porra, as vias que para o nosso nível na época, esticado, né? Esticado. O velho voltou do Fitzroy, entendeu? Então, assim, meu, aquilo lá assim, mudou nossa vida no Cuscuzeiro, né? O Karsten foi um precursor fodido, assim, do estilo Cuscuzeiro, resolveu, né? Deu uma luz, assim, nesse lance de compor os grampos e tudo, né? Do cicador, tudo coisa que a gente não tinha nem ideia, né? Eu não cheguei pessoalmente a encontrar com o Karsten aí, porque eu estava no exterior. E, cara, e daí fui indo, assim, né, devagar. Daí eu tive uma época que eu trabalhei no exterior por 1 ano e meio, eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, daí solidificou mesmo a minha escalada em móvel, também abriu meus olhos para outras coisas, né? Eu voltei dos Estados Unidos com uma furadeira, eu trouxe uma Bosch Bulldog de lá. Então, daí o Cuscuzeiro também ganhou um bump, assim, em outras vias clássicas, lá 97, a Ares Jararaca, a Biotônico com Lerim, várias vias dessa época que também são clássicas, assim, né? E, velho, daí a coisa foi indo, eu voltei dos Estados Unidos com uma grana, eu falei, pô, o que eu quero é escalar, daí que eu resolvi abrir lá a escolinha de escalada, eu mudei para a Analândia, abri a escolinha de escalada e montei o abrigo lá, que é aquilo que você falou aí no começo do nosso papo. E na época vocês também, não só o Cuscuzeiro, mas você começou já a abrir o olho para outras paredes, né? Eu lembro que também, meu, nessa época começaram a aparecer as vias no Camelo e outras coisas na Cuesta ali. Pô, hoje essa área toda tem um desenvolvimento, meu, bem legal, né? Você já visualizava na época São Pedro, Itaqueri? Como que você imaginava esse desenvolvimento para aquele lado? Cara, lá São Pedro e Itaqueri eu tinha ido algumas vezes, eu conhecia mais as cachoeiras lá, tal, eu via o potencial, mas o meu olho estava mais na região lá, né? Inclusive, cara, eu pirei, assim, foi muito massa. Esse ano, no começo do ano, na verdade, ano passado, foi em novembro, eu tive a oportunidade de voltar lá no Cuscuzeiro e fazer, sei lá, uns 5 anos que eu não voltava, cara.
E escalei lá com o Ron, né, que, porra, um super brother, tal, foi super massa escalar com ele. E tive a oportunidade de lá de encontrar o Genja, lá no Cruzeiro, escalando e tal. E o Genja tá, pô, abrindo altas vias lá agora, né? E, cara, o paredão que eles estão indo lá, que fica entre o Nalan e Itaqueri, cara, aquele paredão lá, eu já tinha olhado, eu já falava, meu, aqui vai ser tipo nível gringo a coisa, tal. E os caras estão lá, estão super empolgados, já abriram um monte de via. Então, puta tesão. Eu mesmo nunca cheguei lá, que eu tive problema de acesso, não me deixarem lá, era da 51, era cana da 51, nunca tinham me deixado ir lá. E essa galera aí de São Carlos, aí do Cume e tal, conseguiram negociar o acesso e tal, e estão abrindo coisas alucinantes lá, né? Então, eu via muito potencial lá na região de Botucatu também, fiz várias investidas, né? Época que Lisete e eu, a gente era parceiro aí, né? Casado e tal, a gente fez várias investidas também lá em Botucatu. E eu sempre fui fã do Arenito, ainda sou fã do Arenito. Né? Lá, mesmo quando morei em Curitiba, tal, sempre fui apaixonado por ir lá em São Luís do Purunã. O Arenito sempre me fascinou muito. Nessa época também teve Nova Zelândia aí, né? Uma coleção de bike, filme. Isso aí foi em que ano, hein, Tonto? Foi 2000, eu acho. Foi 2000. Pois é, eu estava lá em Analândia, lá com o abrigo, com o guia de escalada, né? Eu tinha banner, tinha uma parceria legal com a Pé na Trilha na época. Então, eu estava tipo, investindo bastante aí nesse lance de viver a partir da escalada, né? Fazer só coisas ligadas à escalada e tal. Essa era o meu direcionamento na época, né? Mas, velho, rolou uma época, não lembro exatamente qual que foi o ano, que o Brasil, cara, pegou uma crise econômica forte e, ao mesmo tempo, privatizaram todas as estradas do interior de São Paulo, tal, a galera super sem grana, cara. O meu business, assim, que eu tinha lá na Lândia foi, assim, pro saco, sabe? Foi pro saco, assim, eu tava, assim, juntando as moedas para comprar pão. E daí eu falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso. E daí eu comecei a reativar meu lado ligado à engenharia, tal. E comecei a dar aula, inclusive, né, em curso na universidade e tudo mais, tal. Comecei, por esses contatos, me apareceu uma oportunidade de uma consultoria também em São Paulo, eu abracei também, né? E daí, cara, eu fiz uma grana nessa consultoria, porque eu continuei vivendo em Analândia ali, baratinho, tal, juntando grana, estava casado com a Lisete na época. E daí, cara, terminei essa consultoria assim, cansadíssimo, de saco cheíssimo e com uma boa grana no bolso. Daí a gente decidiu fazer uma viagem assim de 10 meses. E essa viagem era basicamente, a gente iria para Nova Zelândia, fazer uma trip de bike lá, buscando escalada por lá. Quando viesse o inverno, a gente iria para a Austrália, que é um pouco mais leve o inverno, né? E depois na fall, né, no outono, a gente voltaria para Nova Zelândia e pedalaria a Ilha do Norte. Começaria a primeira parte pela Ilha do Sul. E foi o que a gente fez, né, cara? Vendemos tudo, entregamos a casa em Analândia, enchemos a casa dos nossos pais aí de bugiganga nossa, né? Armazenada e partimos para lá. E foi alucinante, né? Na Nova Zelândia de bike a gente não escalou tanto assim, né? Porque viajar de bike, escalar são duas coisas que não é tão fácil muitas vezes colocar junto, né? Uma coisa que era muito legal na Nova Zelândia, cara, que a gente usou muito, você pode mandar uma carta ou uma encomenda para você mesmo que você não more lá, você manda para o posto, para o correio do outro lugar, né? E fica lá em teu nome, você chega lá com o teu passaporte e retira depois, né? Então, cara, a gente fazia isso com equipe de escalada, velho. A gente tinha uma caixa, a gente punha o equipe de escalada e postava para o próximo lugar que desse para escalar, que tinha escalada, e o resto a gente fazia de bike, tranquilinho, tal, sem o material de escalada. Isso daí foi bem mão na roda. Incrível, né? A organização do país, lá é a tranquilidade. E daí, cara, a gente foi para a Austrália, e daí na Austrália que, cara,
a escalada pegou mesmo, foi rock and roll lá, porque lá a gente tinha um amigo, ele ajudou a gente a comprar um carro, a gente comprou um Subaru 77, velho. Aqueles quadradinhos, parecia carro japonês, de filme de monstro japonês. E, cara, a gente rodou tudo com aquele carro. A gente escalou, cara, em muitos lugares, assim. Passamos um mês praticamente em Munner, que é um lugar pouco conhecido, em Wilpena Pound, em South Austrália, no Flinders Range National Park, que é um lugar incrível, cara. Arenito, quartzito, na real, de bomber, assim, primeiríssima qualidade, praticamente tudo imóvel, tem grampo, assim, né, proteção só onde precisa mesmo, e no meio dos canguru, acampado selvagem, sem gastar um tostão. Escalamos muito lá, escalamos também bastante, daí já é um pouco mais famoso, um pouco mais assediado em Arápiles, escalamos bastante lá e foi muito bom, né? Assim, na Austrália é muito forte esse lance da escalada imóvel e esse tipo de rocha que eles têm lá, o quartzito, propicia um tipo diferente, né, de escalada imóvel. É quase que uma escalada esportiva imóvel, né? Porque o negócio é bastante vertical, tem bastante negativo e bastante fissura horizontal, né? Então não é um lance que você vai pondo meio que onde você quer, você tem que meio coisas em face para chegar na próxima proteção, né? Eu curti muito a escalada lá. E daí voltamos para Nova Zelândia e a nossa parte final lá na Ilha do Sul a gente não escalou, nem levou a equipe de escalada, tal, foi só curtindo de bike mesmo, foi só mais que uma praia visual e curtição mais da trip de bike mesmo. E depois teve um capítulo Curitiba, né? Foi logo depois de voltar aí dessa trip aí, né, da Nova Zelândia e da Austrália, voltei. Nós dois, assim, aqui de paraquedas, né? Tipo, para onde vamos? O que a gente faz? A gente já tinha uma vontadezinha de ir para o sul e surgiu uma oportunidade de trabalho lá em Curitiba e a gente abraçou e foi, né? De mala e cuia, fomos para Curitiba, onde eu morei 9 anos em Curitiba. Então, morei um bom tempo lá. E por todo esse histórico, né, do cruzeiro, de como a gente começou a escalar e de como a escalada era bem polarizada aqui no Brasil entre a área de Curitiba e do Rio, tal, e um pouquinho estava começando em Minas, né? E a gente estava nesse meio. Então a gente tinha contato com essa galera de Rio, Curitiba, tal. Quando eu fui para Curitiba, né, eu já meio que conheci os dinossauros da escalada de lá, né? Então também foi um lugar que a minha escalada evoluiu muito, né? Eu escalei bastante com a Roberta, né? Puta, muita saudade da Roberta, né? Fizemos várias barcas juntos também. Com o Dálio também, parceirão, assim, altas roubadas, né? E com o Irivan, né? Que no fim eu acabei no futuro depois indo em várias expedições de montanha com o Irivan e tal, que também é super brother. E em Curitiba era isso, eu tinha meio uma vida normal, né? Tinha cachorro, trampo na universidade, eu dava aula e fim de semana escalada e férias escalada, né? E viajar para escalar, então a vida era bem dividida entre esse lado do profissional e de escalar, né? E uma comunidade super forte lá, foi na época que o Campo Base também era numa casa que era só boulder, né? E eu ainda peguei essa transição do Campo Base virar esse monstro que ele é hoje em dia lá na Travessa da Lapa, né? Naquele, pô, alucinante. Isso daí também, essa transição, né? Surgiu o Campo Base, que foi o primeiro ginásio, assim, primeiro ginásio em Curitiba e o primeiro que foi big mesmo, né? Que chegou e junto com Via Aventura lá, que também depois chegou e revolucionou também. Então foi bem legal, assim, eu põe vários... Bem interessante ver tanto a minha evolução pessoal da escalada aí através da história, né, com os recursos que a gente tinha, com ao mesmo tempo ver o próprio desenvolvimento da escalada no Brasil, aqui em vários lugares e tudo mais. Foi uma super oportunidade. Ao mesmo tempo que hoje em dia, né, eu tenho certeza que se eu fosse nascido hoje em dia, eu já de moleque já ia ter enchido o saco dos meus pais para me levarem no ginásio
e já estaria aí trepando na resina igual um macaco, né? E daí, quando tivesse aqui nessa minha idade de hoje em dia, já, sei lá, teria escalado que grau. Então, tem a sua beleza, né? Começar a escalar hoje em dia, assim, né? Porque a evolução é muito rápida e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, para mim também, eu vejo a beleza de ter escalado com todas essas limitações aí. Até que chute a gente não conhecia, velho. A gente escalava com uma bota chamada bota Commander lá no Cuscuzeiro, né? Quando a gente conheceu o que chute, não, você pega o que chute, corta as travas, passa assim no esmeril para ficar assim com grip melhor. E a gente pôs o chute, foi escalar e falou, caralho! Né? Tipo... Não, é doido mesmo. A época do pão com ovo aí, pô, tem muito boa lembrança, né, Tonto? Porque, pô, todo mundo tava descobrindo as coisas, cara. Agora, uma coisa é certa, meu. Deus protege os inocentes, velho. Porque era pra gente ter morrido de diversas formas. Total. Ainda bem que você falou isso aí, né, Eliseu? Porque, na verdade, assim, hoje em dia, eu acho que eu consigo ver assim, essa beleza de ter começado dessa maneira totalmente inconsequente quase, né? Assim, descobrindo como fazer as coisas e com material totalmente inadequado, né? Hoje em dia eu acho que a gente consegue olhar para trás e ver isso tudo assim com saudosismo e com tal, porque nunca ninguém morreu nem se acidentou feio, né? Porque eu acho que se isso tivesse acontecido, a vibe que eu teria a respeito, né? Seria outra. É claro que a gente era tudo um bando de engenheiro, né? Então, assim, tinha muita discussão, né, a respeito do que a gente estava fazendo, né? Da resistência, das forças. Né? Então, tipo assim, não era totalmente assim na loucura total, era só uma dose de loucura que era o que permitia a gente de tipo puxar um pouquinho além, né, assim, né? Então foi louco. Ainda bem que ninguém morreu, ninguém se machucou. Imagina, hoje em dia eu não vou no Cuscuzeiro sem capacete, velho. Não vou. E a gente escalou lá anos sem capacete, desencordando nos platôzinhos de 30 centímetros. Tipo, a gente fez coisas lá que realmente não se deve fazer, né? Olha para trás e fala, bom, sou um dos sobreviventes. Pô, com certeza. Meu, toda a galera que eu converso dessa época, meu, um mais louco que o outro, meu. Se a gente for levar o padrão de hoje, meu, é outra coisa. Mas é isso mesmo, né? A gente não tinha informação, né, Tom? Tinha que esperar o catálogo, cara, para você deduzir o que era aquela foto, como que os caras estavam fazendo a segurança. Hoje, meu, mentor da molecada, velho, é um smartphone, entendeu? O cara pega ali e vai aprender no YouTube, pô, muita coisa errada, né? Mas é isso, informação Claro. existe, meu. Se procurar no canal certo, Acessível. você vai achar. Pronto, e daí teve Himalaia também. Conta esse capítulo. Esse capítulo aí foi uma época que eu tinha separado, eu tinha divorciado, né? Eu continuei dando aula lá na universidade por mais um tempo, mas inclusive várias coisas mudaram lá na universidade. Eu já não estava muito satisfeito com o trampo, né? Estava lá em Curitiba e tal. Tinha ido, nesse período que eu estava ensinando em Curitiba, fui várias vezes para a Patagônia, que era mais ou menos... Eu tinha férias sempre em janeiro, praticamente, pelo tipo da dinâmica do semestre lá da universidade. Então, acabava que a boa temporada em janeiro é basicamente na Patagônia. Então, fui várias vezes para a Patagônia com a patota lá do sul e tudo mais, tal. E eu estava sentindo que assim que eu pudesse, assim que o trampo permitisse, né, assim, esse lance da minha agenda, eu gostaria de começar a ir para outros lugares escalar também, que não fosse lá na Patagônia. Pô, acho que eu fui para o Frei 7 vezes, né, nesse período aí. E ficava lá 30 dias, assim, não era que eu ia lá e passava uma semana, né? Eu passava as férias inteiras lá no Frei. E daí, cara, aconteceu que a universidade começou, cara, um plano de demissão voluntária. E eu, primeirão da fila, porque eu estava lá dando aula há 9 anos, com um salário bem razoável, obviamente, né? E
Basicamente, os caras te despediam, então você pegava todos os benefícios de ser despedido, mais um extrazinho, e podia manter o seu plano de saúde, né? Pagar, mas continuar tendo o mesmo... Enfim, era um pacotão bem interessante. Eu abracei o pacotão, pus esse montão de dinheiro no bolso e falei, bom, vamos ver o que vem, né? E daí, nesse mesmo momento, aí, através do Irivan, que fez essa ponte, ele me conectou com o Valdemar Niklevix, e o Valdemar estava indo para uma expedição, no objetivo principal era o Makalu, que é um 8.000 metros lá, na divisa Nepal-China, Tibete. E era meio que mais ou menos a primeira expedição dele, que ele não estava indo assim, né, com aquele bolso forrado de grana de grandes patrocinadores, né, mega corporações aí, sei lá, Volkswagen, Boticá, sei lá, entendeu? Ele estava meio miando esse lance de grandes expedições super patrocinadas, ele meio que estava investindo do bolso dele, né, grande parte daquilo tudo, para poder viabilizar até do lado dele, né, que essas coisas são super caras, ele meio abriu para outras pessoas entrarem no racha, vamos dizer assim, né? E foi nessas que o Ale Silva também e o Eduardo, né, entraram nessa barca que tinha um outro objetivo antes, que era o Barunte, né? Então o Ale Silva e o Eduardo entraram nessa barca aí para tentar escalar o Barunte. E eu entrei nessa barca para tentar escalar o Barunte e escalar também o Makalu, né? Eu tinha essa grana, eu consegui um pouco de grana de uma consultoria que eu tinha um contato lá, e esse é outro lance que eu gostaria até de falar um pouco assim desse lance do patrocínio depois, mas vamos voltar nisso depois. E cara, daí eu fui lá, meti a cara, fomos lá, primeira. Eu não tinha tanta experiência assim de alta montanha, né? Eu acho que o mais alto que eu tinha estado antes era 6.000 metros. Meti as caras. Eu e o Irivan, a gente foi para o Nepal um mês antes da expedição. Eu, o Irivan e a Márcia, né? Esposa do Irivan. E como a ideia era essa expedição low cost, né? Porque estava todo mundo praticamente pondo dinheiro do bolso, né? Para ir lá. Foi uma expedição que a gente não contratou nenhuma agência para organizar tudo e tudo mais. A gente contratou alguns serviços, né? Mas não foi tudo coisa que a gente que agilizou. Então eu e o Irivan, a gente foi um mês antes lá para o Nepal. Ficamos na casa do Silvio, que é um brasileiro que tem uma ONG lá no Nepal muito legal, que chama As Meninas dos Olhos de Deus. Procura aí na internet, que acolhe meninas que são roubadas, né, de vilarejos ali e depois vendidas para a Tailândia para prostituição. Então é super pesado assim o que o Silvio lida. E ele recebeu a gente lá na casa dele, né? A gente teve contato com a ONG, ajudou na ONG, consertou van, tal, nesse mês que a gente ficou lá. Mas nesse mês que a gente ficou lá, a gente agilizou tudo da expedição, cara. A gente comprou oxigênio usado. Então, basicamente, era oxigênio que subia numa expedição, não tinha sido usado, descia de volta, né? Era mais barato que o oxigênio novo. Mas a gente tinha que pesar, tal, porque tinha as mutretagens. É novo, não é novo. Daí tinha que ver pelo peso. Compramos corda, né, para fixar. Puta, fomos no Ministério do Turismo e Aviação, lá o lance do permite. Então a gente encontrou lá com o ministro para conseguir o permite. Então, porra, foi... Esse mês lá já foi piração, né, velho? E no que a gente conseguia, a gente dava as escapadinhas ali ao redor de Katmandu, fomos em vários lugares não turísticos super legais, andamos muito de tuk-tuk, não ficamos lá no Tamil, entendeu? A ONG do Silvio era lá no canto da cidade, né? No edge da cidade, na periferia da cidade. Então foi um mês assim incrível, velho, assim, de estar imerso lá no Nepal, mas numa vibe totalmente diferente de estar lá como turista, né? Com alguém que é local. O Silvio, né, e a família deles são locais, eles vivem no Nepal, é brasileiro. Daí, cara, fomos para a montanha, lá no Barunte. Eu já não fui muito longe, eu fiquei super impressionado. Um trecho que a gente teve que passar, que tinha tido um deslizamento de terra, assim, eu já fiquei meio amarelado e tal, né?
e as condições estavam super ruins também. Ninguém fez cume, ninguém foi muito longe lá no Barunte. O Alê e o Edu vazaram e a gente foi para o campo base do Makalu, que era mais um dia de viagem de lá. E tudo isso já foi uma viagem, cara, porque para chegar lá no campo base desse lugar aí, tem duas opções: ou você vai de helicóptero, né? Ou você vai caminhando, e caminhando são 10 dias. E a gente foi caminhando, óbvio, né? Porque na nossa low cost expedition aí não tinha essa de helicóptero. Então foi muito legal, cara. E eu não lembro exatamente qual que foi a onda de permits, e a China, e permite do Everest. Teve alguma perturbação nesse esquema dos permits, e que não tinha nenhuma outra expedição lá no Makalu. Então, assim, a gente ficou lá no Makalu por 40 dias no campo base, né? Se instalou e ficou por 40 dias lá, e só gente, né? Nós aí da expedição, os escaladores, o Pemba, que era um Sherpa que o Valdemar contratou para ele, né? Para ajudar com o que fosse. Claro, o Pemba fez várias coisas coletivas, vamos dizer, né? Em termos de ajuda, mas era um Sherpa que o Valdemar tinha pego para ele, era o nosso único Sherpa, e um cozinheiro e um assistente de cozinheiro. Era tudo que tinha lá no campo base. E a gente foi tentando, tal, cara, mas muito difícil, né? Sozinho, assim, escalar uma montanha dessa, velho, foi uma puta escola. Eu, pessoalmente, quase morri lá 2 vezes, né? Foi bem intenso para mim. O Irivan quase morreu uma vez, ele caiu desencordado numa greta. Assim, olhando em retrospectiva também, né, essa expedição, com todo o conhecimento que eu tenho hoje de trabalhar no Alasca, com montanhismo e tal, eu vejo que também foi mais um episódio aí de sorte de principiante, assim, saca? De estar todo mundo vivo. Porque eu vejo que tem várias coisas que a gente fez que hoje em dia eu não assumiria o risco, né, de fazer como a gente fez. Mas foi uma puta experiência, eu pirei, adorei e tal, e cara, na volta eu parei na Espanha, peguei uma bike emprestada de um brother espanhol lá, amigo do Sassá, e eu fiz uma trip de bike lá nos Pirineus por 3 meses antes de voltar para o Brasil. Então foram 6 meses fora do Brasil, aí só pirando na montanha. E assim vai, né? Assim, a minha vida ela é marcada por esses mudanças drásticas, né? Então eu já fiz várias coisas na vida. E a montanha, a escalada sempre teve aí se entrelaçando com o meu pessoal e o meu profissional, né? Vamos dizer assim. Ô, Tonto, você havia dito que ia falar alguma coisa sobre patrocínio, só para não perder o fio da meada. Beleza, boa. Bem lembrado, Eliseu. Então, esse eu acho que é um lance legal até de estar falando para a galera poder essa aprendizagem antes de mim, antes que não ter o aprendizado da maneira que eu tive, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a escalar, ir para a montanha, e você também, né? E toda essa geração nossa e tal, a gente sempre foi ensinado, vamos dizer assim, né? Pela mídia, por tudo que, assim, para você ir numa grande montanha, para você fazer uma expedição, né? Lá no Himalaia, lá no Alasca, você precisa de um monte de grana. E o único jeito de ter isso é através de um patrocínio, e alguém só vai te patrocinar se você fizer algo assim que é um feito, e que isso vai ter um impacto na mídia, né? E vai trazer projeção para a marca, e esse é o interesse dela te patrocinar. Então, isso eu sempre pensei isso, que esse era o meu caminho, sempre pensei isso, né? Então, essa perspectiva norteou várias decisões minhas, né? E hoje em dia eu vejo que não é o único caminho. Mas na época eu via como era o único caminho de eu, brasileiro, tonto, né? Conseguir ir para o exterior, fazer uma trip, uma viagem louca, num lugar louco que eu sempre quis ir, uma expedição. Eu cria nisso, né? E eu tive algumas experiências patrocinadas, e teve uma em particular teve 2 eventos em particular que me marcaram muito, né? Um na montanha e um de volta aqui no Brasil. Foi quando eu escalei o Elbrus, que eu fui com o Johnny, com o Luiz Alberto, com o Pedrinho,
né? E foi uma expedição patrocinada, o Elbrus na Rússia, no Cáucaso, e em 97. E a gente teve o patrocínio do Banco Real, que existia na época, e o Petróleo Ipiranga. Total esquema tradicional, aí isso que a gente aprendeu, né? Tipo assim, press release, tem entrevista, vai aparecer não sei onde, que bom, isso é bom para o patrocinador. Toda essa vibe sendo criada antes até da gente ir, né? Para a montanha. Daí a gente foi lá para a montanha. O Luiz Alberto, ele tinha um compromisso profissional, ele tinha que voltar um pouco antes que eu e o Johnny, o Pedrinho também tinha que voltar antes. E, cara, a gente fez o cume do Elbrus no pior tempo do mundo que você imagina, assim, tipo, não era um dia bom de ir, saca? E a gente foi porque a gente sentiu essa pressão, cara, temos que ir pegando essa grande fome, entendeu? Mas não foi legal, até o próprio lance da grana teve umas dinâmicas meio estranhas que rolaram ali assim dentro com uma pessoa lá da equipe. E daí, cara, a gente desceu da montanha, 2 dias depois eu olhava para cima, cara, um puta céu azul, maravilhoso, teria sido um puta desfrute tá lá em cima, sabe? E a gente totalmente, o nosso drive assim, né, não era a montanha e desfrutar e estar ali interagindo e curtir a escalada, tal. O nosso drive era só chegar lá porque a gente tinha que chegar lá, tal. E puta, isso me abalou muito, velho. Quando eu voltei depois da expedição, né, assim, aqui pro Brasil, e ainda tive que ir todo esse lance de divulgar, né, e revista, e fotos, slideshow, e não sei o que e tal. E eu, tipo, eu não estava satisfeito com essa vibe, mas eu me senti um pouco prisioneiro disso, né? Por achar que era o único jeito de fazer esse tipo de coisa no exterior. E, na verdade, não é, né, velho? Tem outros jeitos. Assim, teve essa expedição do Makalu, especificamente, né, que eu peguei um patrocínio com uma consultoria de São Paulo aqui que chama Axia, né? Ela já mudou de nome, porque juntou, separou, tal, não sei o quê. Mas foi um esquema bem mais legal, cara. E isso daí já foi um insight super bom, assim. O retorno que eu daria para esse pessoal, para essa consultoria, era basicamente usar a expedição como um contexto para trazido para dentro da empresa, da Axia só, e tá conversando a respeito de liderança, de tomada de decisão e não sei o que e tal. E isso era totalmente independente de ter feito cume ou não. Na verdade, se não fizesse cume, a gente estaria discutindo por que a gente não fez cume, né? E isso foi, assim, puta, game changer na minha cabeça, né? Assim, eu vi outro caminho que eu me sentia muito mais autêntico, né? Muito mais à vontade e fazia com que a minha escalada fosse mais autêntica também, que eu não estivesse escalando para o outro, né? Para o feito. Então isso foi game changer. A gente teve outra oportunidade que foi em 2008, que eu fui numa expedição para o Amadablan, no Nepal, de volta, né? Com o Bong e com o Mut. E lá de volta para o Nepal, dessa vez para o Vale do Khumbu. E o esquema de patrocínio que a gente fez também foi com a OutSeg, uma empresa brasileira que faz material de segurança para uso profissional. Hoje ela também foi incorporada por uma empresa maior, internacional, mas na época era uma empresa de Curitiba. E o que a gente precisava de grana não era uma bolada, ninguém ia ficar milionário, né? Porque teve muita gente que ficou milionário à custa de patrocínio de grandes empresas, né? Nosso objetivo nunca foi esse, né? Nunca foi esse, era só pagar mesmo o custo. E o retorno era parecido, então a gente ia voltar da expedição e sentar, né, com a equipe lá da OutSeg e conversar a respeito de segurança, usar a expedição como uma desculpa, né, para estar conversando a respeito de segurança, do material deles, enfim. Pô, um negócio muito mais astral, entendeu? Então isso foi game changer. E no final, outra coisa que também é essa minha carreira que eu sigo hoje, que é de instrutor da NOS, que também é parecido, né?
eu continuo indo para a montanha e tal, e eu estou conectado com um aspecto de educação também, né? É até um pouco diferente de um trabalho de guia que eu faço para a NOS, que tem um vetor aí de guia, né? Mas eu sou um instrutor, eu não sou um guia, né? Dentro do contexto aí da expedição da NOS. Pô, Tonto, é bem legal ouvir isso de você, velho, porque a galera realmente tem noções diferentes do que é o patrocínio na montanha. Mas a título de contraponto mesmo, dar a minha opinião e compartilhar alguma das minhas experiências com relação a isso. Pô, velho, eu já tive diversas formas, como você, de patrocínio. Pô, já saí com muita grana no bolso, com essa pressão de, pô, você tem que fazer. Cara, isso, a hora que você tá na montanha, é a coisa mais horrorosa que tem, velho. Você pode comprar muito omeprazol pra, você não arranjar uma úlcera, porque o negócio pesa, velho, a partir do momento que você assina o contrato. E isso as pessoas não sabem. Tem que fazer, eu tenho que devolver. Devolver a trip em si já é cara. Imagina a hora que você pega $100 mil no seu nome, distribui essa grana para a equipe e, velho, você é responsável por trazer o cume e o sucesso para a galera. Isso é de ferrar, velho, entendeu? Você pode construir a tua casa, você pode se ferrar. Tá, já passei por essas situações, como já passei por situação de hora que chegar, velho, mudou o executivo da empresa lá que você fechou o negócio e a outra pessoa virar para você, pô, mas você não tá ganhando muito por isso, não? Filha, Foda, velho. Pega meu equipamento e sobe a bagaça lá, e daí você vai ver se é muito dinheiro ou não. Mas, enfim, você passa a ser um funcionário, né, velho? Isso, pô, é uma situação bem ruim. Por outro lado, tem empresas que fazem você beirar o ridículo. A gente vê hoje, neguinho pagando de plantador de árvore só a hora que a câmera tá filmando ali, porque depois o cara dá as costas e não vai plantar mais árvore nenhuma. A gente sabe disso. O cara tá se queimando dentro da comunidade, acho que tá pagando de gatão, mas tá saindo de comédia, né? Tá, enfim, é uma coisa bem ruim. E por outro lado, a gente sabe, Tonto, que pô, as empresas do meio, apesar de ser empresas grandes de nome, são empresas com um mercado extremamente restrito. São grandes nomes dentro de um mercado pequeno. Então, às vezes, também as pessoas acham que as empresas têm muita grana. Pô, velho, são empresas bem pequenas, se for ver o mercado. E com quem que esses caras brigam, né, meu? Mas, Tom, eu queria que você agora falasse de uma pessoa que é muito importante dentro do montanhismo brasileiro, que você conviveu com ela, que você fez expedições com ela, que é a Robertinha. Fala um pouco desse espírito que habitou a nossa comunidade. Pô, a Robert, cara, uma figura, né? E assim, eu acho que, fora as habilidades dela como montanhista, como escaladora tal, que ela realmente tinha esse drive, assim, de, tipo, puxar o limite, né? De, tipo, não, vamos fazer esse negócio aí, né? Ela tinha esse drive, de trazer essa visão, né? Para as pessoas próximas, tal, e botar pilha mesmo, motivar as pessoas, né? Ela tinha esse drive que eu acho que é uma das principais características e que faz ela tão, assim, única na comunidade aqui, que não tem quem não pirasse com a Roberta, porque ela vinha com aqueles olhão azul, assim, arregalado, assim, né? E soltava alguma, assim, que você acreditava e já todo mundo ria e todo mundo, pô, muito pilhado. Então, eu fui várias vezes com ela, assim, em Curitiba a gente escalou muito junto, né? Um frequentava a casa do outro, a gente se encontrava direto, conversava de várias coisas, tiveram várias expedições que a gente planejou junto, né? Que eu lembro agora, no momento, teve uma para Cotiamô, que fui eu, Dalinho, Robertinho e Karina Filgueiras, quando Cotiamô ainda era... Puta, não lembro que ano, cara, mas 2090 alguma coisa, 90, sei lá. Não, 2000 alguma coisa. E, cara, a gente foi lá e tinham pouquíssimas vias lá, cara. Tinha a via dos ingleses e as vias que o Serginho e o Chiquinho tinham aberto, basicamente, né? O Chiquinho, acho que o Serginho não tinha ido lá ainda, tinha. Tava-nos na cara. E não tinha abrigo lá, enfim, era outro mundo, né? E a gente passou 20 dias lá e, cara, mó sorte, só tivemos tempo bom, escalamos muito.
Foi uma das expedições. E eu fui nessa expedição com esse drive um pouco já de filmar, né? Eu tive por um tempo, né, esse drive de estava afim de fazer filme de montanha e tudo mais tal. E teve outra que eu fui com esse drive de filmar, que foi uma que ela já estava de parceira, namorava o Sean, né? Sean Larry, que era um gringo americano. E a gente foi primeiro para o Cerro Catedral, lá em Bariloche, depois fomos para Chaltén também, né? Então, ela tinha muito esse lado de me botar a pilha de filmar e de participar das expedições nesse papel de filmar e tudo mais, tal, né? Então, tem um filme muito bacana, cara, que eu fiz depois que ela morreu, tal. Tá na internet aí, tá no Vimeo. Eu não subi no YouTube, mas se você der uma busca, chama Saudades da Robert. Saudades da Robert. E é uma homenagem assim que eu fiz com um monte de footage, né, que eu tinha dela em diversas situações, várias situações e vários lugares, tal. Pô, eu recomendo todo mundo assistir que vai, quem não conheceu ela vai ter uma boa ideia assim da vibe da loucona, velho. E muitas saudades, né, velho? A Robert é uma pessoa que até hoje, eventualmente, eu lembro dela, né? Em situações, né, na minha vida. Pô, esse ano passado não, início desse ano, pronto, eu fiz a Clemenzo, meu, e lembrei do filme que vocês fizeram lá. Pedindo por Clemenzo. Tá online. Pode buscar online aí que tá online, Pedindo por Clemenzo. Alucinante, velho. Eu piro. Pronto, vamos falar agora do seu trabalho de instrutor, meu. Você deu outra guinada na vida, né? O instrutor da NOS, cara, muito legal. Como que é esse trabalho? Aliás, para os brasileiros que buscam esse tipo de treinamento, de informação, como que consegue se inscrever num curso no qual você é instrutor? Beleza. Então vamos lá, vamos por partes. O lance com a NOS, cara, o Dalinho, lá de Curitiba, foi o primeiro que ele já tinha uma conexão com o Outerbound do Brasil, e a NOS em 2005, acho, ela veio para o Brasil e abriu um branch, a gente chama, né, um campus aqui, que era a NOS Amazon, que ficava lá na Chapada dos Guimarães. E o Dalinho ficou sabendo disso, porque ele estava aí nesse meio de Outerbound e tal, não sei o que, fez contato, e no final foi o primeiro aí, um dos primeiros brasileiros a virar instrutor da NOS. E lá em Curitiba ele sempre me falava, velho, puta, Tom, você vai curtir isso daí, cara. Se liga que você vai gostar. Só que, pô, naquele tempo eu tava lá na faculdade, casado, casa, cachorro, assim, não tinha como caber isso daí na minha vida, né? Porque depois eu posso até explicar um pouco mais, é se comprometer a ter uma vida de cigano, né? Mas eu falava, eu acho que eu vou gostar, Dálio, mas enfim, né? E daí veio todo esse lance, eu fui lá para o Himalaia, pedi demissão lá daquele meu trampo de professor, fui para o Himalaia. Quando eu voltei do Himalaia e da Espanha, eu comecei a trabalhar com outra coisa, eu comecei a trabalhar de facilitador de eventos de treinamento outdoor, né? Então usava a metodologia ali experiencial, fazia atividade com o pessoal corporativo, né, dias e tal, né? Tive grandes amigos aí nesse ramo, tal, e era bem flexível, né? Porque eu trabalhava como freelance, basicamente, então eu tinha bastante flexibilidade de viajar, tal, em muitos lugares escalar aqui no Brasil durante essa época. E daí, cara, eu falei, depois de um certo tempo já trabalhando nesse esquema, eu lembrei do que o Dálio tinha me dito e eu falei, puta, de repente agora eu tenho essa flexibilidade na minha vida para ver essa outra ocupação. Então eu pensei em fazer um negócio que fosse assim meio dividido, né? Eu continuasse com o treinamento corporativo aqui no Brasil e eventualmente faria um trampo outro para nós, um contrato outro aí para nós. E daí eu entrei em contato com o Dálio me encaminhou para o NOS Brasil aqui, né? Que na época tinha aqui, ele fechou depois, infelizmente. Daí eu conversei com o John Campsey, que era o diretor lá, e ele me ofereceu a posição de ir como Instructor in Training, IIT, num curso da NOS lá da Chapada, um curso da NOS Brasil.
Daí eu falei, beleza, vamos lá. Eu participei de uma sessão do semestre, que era um hiking de 25 dias na Serra Ricardo Franco, no Mato Grosso, que é um parque estadual divisa com a Bolívia. Lugar alucinante. Ele é cerrado, um tabuleiro assim, cerrado, rasgado por cânions. Então, em cima é cerrado e dentro do cânion é selva, velho, com jacaré. E, cara, eu fui nessa expedição aí, como nessa posição aí, que eu não era aluno, mas também não era instrutor, né? Eu estava lá meio de aprendiz, estagiário, e eu falei, caraca, isso é muito louco, velho, porque eu percebi que a NOS realmente fazia as coisas assim, for real, assim, a gente ia com a expedição em lugar que ninguém conhecia, entendeu? Ninguém, nem os instrutores, a gente ia com mapa e ia lá, vamos ali, vamos, enfim. Foi uma descoberta para mim, porque eu falei, meu, é um trampo muito legal, é relacionado com a educação, é expedição, eu estou aprendendo muito, né? E estou saciando esse meu desejo, que é o desejo de explorar, né? Que eu, acima de tudo, eu me defino como um explorador. Então, todo esse lance de abrir via nova, e trip de bike, não sei o que e tal, isso tudo é só ferramenta para mim, eu acredito, estar explorando por aí, né? Então, a NOS, eu falei, meu, que instituição é essa, né? Que loucura é essa? Daí eu já voltei, eu tive uma performance boa aí como instrutor em treinamento, eu já dominava o inglês, que é muito importante, porque os cursos são em inglês, e eu tomei o curso de instrutores no Alasca, logo depois. E daí trabalhei, logo depois do meu curso de instrutor, tive a oportunidade de trabalhar um contrato de montanhismo no Alasca. Eu saí do curso, era um curso para instrutor de montanhismo da NOS, lá no Alasca, e eu já saí e trabalhei meu primeiro curso de montanhismo e que já pirei, assim, cara. Saiu de aviãozinho, o cara no meio, no ar, baixa um hidráulico assim com a mão, os esquis, pousamos num glaciar lá, 10 mil pés de altura, descemos do avião, cara, no meio das montanhas lá no Alasca e, sabe, ficamos lá 20 dias no glaciar e depois o aviãozinho veio e pegou a gente e eu pirei nisso tudo. Pirei, assim. Falei, meu, que doideira é essa, né? E foi quando essa paixão que eu sempre tive por aviação também deu um boom, assim, né? Porque montar numa Viper Cub, sair, né, de uma strip, eles não chamam nem de chamam de uma strip, pousar no glaciar e tudo mais, né? Nesse avião de 2 lugares, também ativou umas coisas na minha cabeça que eu pirei nesse lance também. E daí para frente, cara, assim, aquele meu plano de ter as duas ocupações em paralelo aqui no Brasil e na NOS foi por água abaixo, porque a NOS continuou me oferecendo oportunidade de trabalho e eu continuei pegando, né? E isso daí foi para uma situação que a NOS virou minha principal ocupação. Então, minha rotina, ela virou nos últimos... Eu trabalho para a NOS, então, desde 2012, e eu diria que a partir de 2015 eu trabalhei full time para a NOS, né? Então, a minha rotina dos últimos 3 anos aí, que foi quando eu dei uma ajustada aí na minha itinerário migratório, seria passar o verão do hemisfério norte no Alasca, descer para os Estados Unidos, para o Lower 48, que eles chamam, né? Os 48 estados de baixo, para fall, trabalhar um curso de escalada em rocha, voltava aqui para o Brasil, tinha um mesinho, uma folguinha aqui no Brasil, Patagônia, trabalhava o verão na Patagônia, mais um tempinho rápido aqui no Brasil, já voltava para o Alasca. Então esse é o meu ciclo, né? Que agora, esse ano especial, a gente está conversando aqui, eu estou em casa aqui por causa do coronavírus, senão eu já estaria no Alasca nesse momento aqui da temporada. E, pô, então, desde 2012, eu tô nessas, cara, e eu acumulei, né, isso daí eles mantêm, é tipo um log que você tem que ter dentro da instituição. Eu tenho 150 semanas em terreno, 150 semanas na barraca, na montanha. E isso daí, se você dividir por 4 para meses, dividir por 12 para anos, tal, isso daí quer dizer que de 2012 para cá, eu passei 3,3
anos trabalhando na montanha, na barraca, né? Isso foi incrível, sim, né? Incrível, incrível. Mudou minha vida, né? Mudou minha vida, mudou minha perspectiva de tanta coisa e a NOS também me ajudou muito a mudar como pessoa, porque como é uma escola de liderança, velho, assim, existe um trabalho muito intenso dos seus co-workers, né, do pessoal que trabalha contigo, de feedback, de discutir, de vamos melhorar e, pô, por que isso aconteceu, né? Então, a questão, pô, me mudou bastante, né? E eu fico muito feliz até de olhar para trás, né? E olhar para o Tonto de algumas décadas atrás e ver as coisas que mudaram e eu falo, pô, que legal, mudou para melhor, né? E eu não conseguia ver na época, né? Certas coisas que eu fazia, tal, e hoje em dia eu consigo olhar para trás e ver. Então teve todo esse lance, e o lance do wilderness, né, velho? Imagina você passar tanto tempo em lugares, cara, essas expedições da NOS, algumas tudo bem, né? Que nem a gente vai para o Denali, escalar o Denali no West Buttress. Daí tudo bem, você encontra outros grupos, pessoal escalando e tal. Mas o normal, no curso normal da NOS, a gente vai para um curso de montanhismo de 30 dias no Alasca e não encontra ninguém, velho. A gente se encontra o piloto que vem de Super Cub ou de Cessna 185 deixar combustível e comida pra gente, saca? Com aquelas rodas gigantes, né? Os bush wheels ou em esqui, né? E você não vê mais ninguém. Ninguém. A gente vai para lugares assim realmente intocados, né? Intocados. E isso mudou muito a minha perspectiva, mudou muito minha apreciação da natureza, mudou muito como eu consigo perceber a gente como humano interagindo com a terra. Então foi, puta, é uma jornada, né? É uma jornada. Eu estou muito satisfeito aí com esse trampo de instrutor da NOS. Vamos ver se eu vou conseguir ter esse trampo, porque no momento a NOS está passando pela pior crise da história dela. Ela tem 57 anos de idade, a escola, né? E no momento ela está assim batalhando para conseguir sobreviver, continuar viva para o dia que for possível voltar a operar. E eu provavelmente vou ter que fazer alguma outra ocupação nesse meio tempo, porque vai demorar. Velho, quem quiser conversar contigo, como é que te encontra, hein? Velho, meu e-mail é mauricioclausete@gmail. Você pode me procurar também no Instagram, que é Maurício Closer, @Maurício Closer no Instagram. Inclusive, esse é outro aspecto legal até que você falou e eu lembrei de falar. Outro vertente assim forte da minha vida sempre foi aí o audiovisual, né, Eliseu? Que nem você, né, velho? Sempre gostou de fotografar, de filmar e é parte do... Eu acho que uma grande parte da minha fotografia hoje em dia é trazer um pouco desses lugares extremamente intocados, né, para mais perto do pessoal que tem uma realidade diferente e tentar sensibilizar um pouco o pessoal como a gente está deixando pouco lugar selvagem na Terra, velho. Né? Então, convido todo mundo para entrar lá no meu Instagram e conferir. Meu Instagram não é sobre mim, né? Não tem eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, é só sobre minha fotografia, né? Então, eu convido todo mundo para ir lá e conferir meu trabalho de foto, que é uma coisa que é bastante importante para mim, assim, no meu âmbito pessoal. Muito legal o papo. Quer deixar uma última mensagem, Tonto? Pô, velho, difícil esse lance de deixar uma mensagem, né? Mas eu acho que nesse... Pô, tu se reinventou várias vezes, velho. Pô, tá vivendo o seu sonho, meu, aprendeu um monte de coisa pelo caminho. Quem quer seguir, meu, isso que se imagina sendo um dia instrutor da NOS, meu, fazer todas as expedições. Às vezes a galera acha que é só coisa boa, né, velho? Tem pedra no caminho, né? Tem muita pedra no caminho, mas eu, pessoalmente, Eliseu, puta, é meio até difícil colocar as coisas assim, porque eu tenho medo de parecer ou transparecer, não estar sendo humilde, né? Mas eu, pessoalmente, quando eu olho para trás aí para minha trajetória e olho, sei lá, começando a escalar no Cuscuzeiro, né? E também nunca acampado na vida, né? Meus pais nunca tiveram barraca, nunca acamparam, nunca me levaram para acampar. Foi um negócio bem tardio na minha vida, né? Comparado com a oportunidade que a galera tem hoje em dia. Sei lá, para um brasileiro
que viu neve a primeira vez, eu tinha 21 anos de idade, tá lá de instrutor de montanhismo no Alasca e na Patagônia, em expedições de verdade, né? Tipo, indo em lugares for real, né? A gente vai for real. Eu considero que isso é fruto, basicamente, de, primeiro, encarar as coisas com leveza, né? E deixar as coisas irem um pouco, né? Com um pouco de tempo ao tempo, porque isso tudo não veio de uma vez, né? Isso tudo demorou e é todo um fluxo para chegar aí. Então, ter um pouco de paciência com o fluxo e, ao mesmo tempo, estar atento às oportunidades, né? Que nesse fluxo tem várias horas que uma porta aqui abre, outra porta ali abre e tal, e está na tua mão daí entrar naquela porta, né? Ou não. Então, sempre esteja atento aí para as oportunidades e não tenha medo de mudar, né? Eu acho que isso que você falou aí de ter se reinventado, eu acho que é mais nesse âmbito de que ter fé no taco e tipo assim, de algum jeito, entendeu? Alguma coisa vai acontecer, talvez a coisa não seja nem exatamente como eu antecipei ou como eu gostaria, né? Mas é isso e vamos trabalhar com isso e ter uma mentalidade assim muito orientada ao problem solving, né? A resolver o problema, mais do que estar reclamando do problema, né? Eu hoje em dia, né, o meu momento pessoal, assim, né, Eliseu, só para dar um exemplo, assim, que essa questão do grit, né, da firmeza, de pegar as coisas e realmente, mesmo que tudo vá contra, ainda acreditar e falar tudo bem, é hora de deixar a coisa quieta, mas a gente tem que continuar pondo uma aguinha aqui nessa sementinha, né? É o lance da aviação, né, para mim, porque é um lance super complicado, né, velho? Aqui no Brasil eu não tenho como. Aqui é coisa para milionário aqui no Brasil, a aviação, entendeu? Coisa para milionário e é totalmente fora do meu alcance, né? Por outro lado, cara, lá no Alasca, esses aviões aí, o Super Cub, o Cessninha, não sei o que tal, o Fusca lá, né, velho? Só que o que acontece? É lá no Alasca, né, velho? E eu tô aqui, eu já não vou para o Alasca, ou seja, vai fazer quase 2 anos, eu vou passar quase 2 anos sem voar. Isso é um hit, né? Bem forte na carreira de um piloto iniciante, né? Como sou eu. Passar 2 anos sem voar é foda. Né? Imagina passar 2 anos sem pôr a mão na rocha, né? O que não faz com a tua escalada. Então, meu struggle no momento é esse. Tipo, tonto, tudo bem, tá tudo fodido, cara. Você não vai voar, tá cagado, mas calma, né? Inclusive a galera que quiser ver um pouco do que é voar lá no Alasca, né, o tipo de voo que eu faço, porque o que eu gosto mesmo é o mountain flying, que a gente chama, né, que é ir para a montanha voar. E eu sou muito afortunado porque o aeroporto que é perto lá da Nose tal, eu tô a 10 minutos de voo do Chugach, que é um mountain range lá, ou 10 minutos de voo do Southern Talkeetna, né? Então, eu tenho vários vídeos, videozinho de 1 minuto, assim, né? São fracções de coisas, não é uma história, nada, só imagem mesmo, no YouTube lá. Dá uma busca lá em Tonto Aviation, tu vai encontrar alguma coisa lá no YouTube. Pô, valeu, Tonto. Pô, o papo foi muito legal, velho. Pô, tô muito feliz de ter conversado contigo. Meu, espero você aqui no baú pra gente fazer uma escalada, relembrar a época do pão com ovo, hein? Pode crer, velho. Não, e muito obrigado mesmo a eles, eu viu? Porra, admiração aí de ter entrado em contato e estamos aí numa boa. Legal, velho. Valeu mesmo. Eu curto muito, te admiro muito e é uma honra para mim ser convidado a estar aí participando desse projeto, que eu também, no que eu puder apoiar aí o projeto, tá aí, porque eu considero que é importante mesmo. Bom trabalho, velho. Pô, Mandou valeu. bem. É recíproco a admiração, tanto que, pô, é importante as pessoas estarem compartilhando as histórias para a gente manter o montanhismo vivo, né, velho? Pô, as pessoas têm que ter modelo, saber como que as coisas aconteceram, isso é legal, velho. Nada aparece né, meu, do vazio, né? Tudo é uma historinha. Valeu, meu velho. Tudo de bom, Tom. Valeu, velho. Um abração, cara. Bom mesmo.